Para mim é uma satisfação, uma honra participar aqui no esforço das linhas e dos grupos de pesquisa, da linha de História e Política e no grupo de História e Avaliação. Né? Quando foi solicitado aqui pela colega para falar, eu organizei minha fala, até negociei com ela, né? Eu tinha feito um balanço para um seminário, exatamente para um grupo que tem a mesma identidade daqui, no, de Gestão e Avaliação. Lá na Unicamp se chama IEPAL, né? Então tinha participado em um seminário e preparei um balanço da evolução da pesquisa nessa área. Então eu falei, eu vou utilizar alguns dados que eu apresentei na época, exatamente para colocar aí as evoluções e os desafios que a pesquisa nessa área está acontecendo, né? Eu intitulei as produções acadêmicas no campo da política de gestão e avaliação educacional, uma análise de tendências epistemológicas, uma análise da produção. Como eu venho trabalhando desde minha dissertação de mestrado na UNB em 1981, posteriormente a doutorado e muitas outras pesquisas a nível nacional, meu foco principal dessas pesquisas foi o balanço da produção científica dos programas de pós-graduação. Eu entendo que é necessário que todo grupo, todo programa, a própria CAPES, a nível nacional, tenha esforços não apenas de caráter quantitativo, de ver como que evoluciona em quantidade, né? O registro da quantidade ou apenas descritivo, não? Pelos resumos, pelas características localizadas em grupos de pesquisa, mas que também se faz o esforço do balanço e da avaliação qualitativa, isto é, uma caracterização um pouco mais aprofundada dos conteúdos que são desenvolvidos nos programas de pós-graduação. Muito bem, vamos acessar aqui, né? Eu utilizo muito esta referência para falar da produção científica ou da produção do conhecimento. Uma referência de Bachelard que utilizo com muita frequência porque ele sintetiza isso, vamos avançar uma. Ele sintetiza nessa frase, é bastante comprida, é um parágrafo que tem no livro de epistemologia, mas em resumo ele caracteriza o que é um conhecimento, e especificamente conhecimento científico. Então ele fala que no campo do espírito científico, qualquer conhecimento é a resposta a uma pergunta. Todo o que se produz nas dissertações e teses no campo científico se produzem respostas para perguntas. Se supõe que um projeto de pesquisa que vocês estão elaborando, né, deve conter basicamente uma pergunta. Essa é a síntese, o núcleo duro de um projeto, ter uma pergunta. E uma vez tendo no projeto a pergunta, a pesquisa, a dissertação, a tese é o desenvolvimento de respostas para essa pergunta. Se não tem pergunta, não tem projeto, não tem conhecimento científico. Então a ênfase na pergunta. Só que a pergunta não é apenas uma frase interrogativa. Ela tem um percurso, uma origem, uma evolução, uma genética, uma gênese.
E o projeto tem que contar essa gênese. Se origina em necessidades, fundamentalmente necessidades. A essência da pergunta é a necessidade, só que a necessidade é transformada em um problema, que é a fase da problematização. Uma vez transformada a necessidade em problema, precisa se transformar esse problema em indagações dispersas, às vezes não tanto claras, porque é o exercício da mente, né? Trabalha com um problema com múltiplas indagações, mas precisa transformar as indagações em questões mais precisas, que monta um quadro, chamado quadro de questões, e a partir desse quadro que é possível elaborar uma síntese das quadros de questões que se transformam na pergunta. Esse seria o percurso, e aqui o bacharel nos anuncia, se não tem isso, se não tem a pergunta e a gênese da pergunta, não tem projeto. Então, toda a luta para elaborar e qualificar um projeto está exatamente em como transformar o mundo da necessidade, da prática pedagógica, da prática política, isso que está na vida, não é, como necessidade, transformá-lo em um problema e transformá-lo em uma pergunta. Essa seria a essência do que teríamos aqui. Com base nisso, eu elaborei, de certa forma, um propósito, não, de apresentar alguns resultados que ajudem a suscitar o debate sobre os estudos de análise de políticas públicas de gestão e avaliação educacional. Como eu falei no começo, eu estou tomando aqui um balanço que eu fiz do mesmo grupo, com o mesmo nome que está na Unicamp, na Faculdade de Educação. Então, nós teríamos, de certa forma, esse paralelo e essa necessidade de recuperar algumas experiências que justificam a relevância da pesquisa epistemológica na tentativa de qualificar essa produção, subsidiar alguns análises dos distintos referenciais teóricos que embasam essa produção. Eu organizei em 5 tópicos, assim, tentando ser sucinto. A necessidade da avaliação epistemológica de qualidade da produção, que é meu trabalho de pesquisa. As avaliações epistemológicas, como retomando as bases lógicas dessas, os balanços, eu vou apresentar 2 balanços de uma produção semelhante, a questão das diversas abordagens epistemológicas ou tipos ou maneiras de elaborar a produção científica e, finalmente, dar ênfase a uma das tendências que eu identifiquei bastante promissórias no campo da política e da avaliação e gestão educacional, que seria as análises de conjuntura. Quando falamos de avaliação, tanto da avaliação da qualidade como da avaliação do próprio conceito avaliação institucional, é bom definir de que se trata. Não? Se trata, de certa forma, de o que é avaliar, um cálculo de valor de um bem, apreciação, ação de determinar o valor de um trabalho, de uma ação. Não se refere apenas para a mensuração de um fenômeno, mas também para um julgamento e uma determinação de valor. Exigiria critérios, né? Toda avaliação exige critérios. Em todos os casos, a avaliação tem necessariamente um referente a um quadro de critérios que delimitam o processo. Avalia-se alguma coisa e com base em critérios de valor. Muito bem. No caso da pesquisa produzida na pós-graduação e produzida nos grupos de pesquisa, e já adianto uma das recomendações minhas, né?
uma permanente vigilância sobre a produção do próprio programa, do próprio curso aqui. Assim como se faz em outros lugares, em outras partes. Então, a pesquisa científica é colocada como um dos objetivos principais da pós-graduação estricto sensu. Em certa forma, aí decorre um critério de avaliação. Será que a pesquisa produzida nos programas de pós-graduação, e particularmente aqui, no grupo de gestão e avaliação, ou na linha de política, história e política, produz com esse critério de rigor científico, né? A importância de uma dissertação e tese tem para um mestre e doutor é a razão pela qual a pesquisa se constitui como pedra angular na pós-graduação. O histórico, como vamos ver talvez a seguir, desse relato está nas legislações que permitiram, ou melhor, que transformaram os estudos pós-graduados, isto é, tudo que se faz depois da graduação, em dois níveis, o chamado nível lato sensu, que se refere ao nível de especialização e aperfeiçoamento, chamado lato sensu, e o estrito sensu. O estrito sensu se refere exatamente a mestrado e doutorado. Na legislação que nós apresentamos aqui, desde o primeiro plano, o grupo de trabalho, os pareceres Sucupira, não? Que deram essa característica da pós-graduação, coloca necessariamente a pesquisa em educação no campo da pesquisa científica. Por um critério é pesquisa científica? Isso que está se produzindo ou não? Aí vem debates que não caberia agora trazer de imediato, não é? É que no começo se falava que não, que pesquisa pedagógica é uma coisa e pesquisa científica é outra. Que a educação não tem muito a ver com pesquisa científica, que só com pesquisa pedagógica. Que é pesquisa pedagógica? É relato de práticas pedagógicas, relatos de experiências. E pare por aí, não é? Agora, quando se volta a estrito sensu, vamos falar, tem que ser pesquisa científica. Então, o que significa ser de pesquisa científica? Então, teníamos esse critério. Estou citando uma colega lá da Unicamp e da PUC, Miriam Guardi, que faz um balanço em 1990. A ANPED faz um grande balanço da produção, em um encontro em Porto Alegre, em que nós teríamos, então, esse vínculo direto com a exigência de ser pesquisa no campo da ciência. Muito bem, podemos... aí, então, as avaliações que foram feitas em 1990 e que eu já tinha feito em 1981 e tinha feito em 1987, na tese de doutorado, mostravam exatamente uma distância, não é? Com relação aos critérios científicos, né? Argumentos que justificam condições político-sociais limitadas de natureza epistemológica, que situam a pesquisa educacional no campo fronteiriço do conhecimento científico e a prática educacional, e definem variados critérios de avaliação, muitas das vezes escapando ao rigor científico. Por exemplo, nas últimas tendências... No puede ser. No, acho que vou pegar uma garrafita. Nas últimas, quando fui pegar exatamente para tomar, não pode acontecer 3 veces. Nas últimas tendências, exatamente de ese debate, está uma tendência neopragmatista muito forte que chega aqui no país, no Brasil, que se refere
a abandonar la teoría y dar énfasis a práctica, ¿no es? Y que se expresaba en una pesquisa neopragmática llamada de profesor reflexivo. Él abandona cualquier teoría para referirse a su práctica, olla para su propia práctica, olla y reflite sobre su propia práctica. O critério reflexor é um grau de satisfação. Tá legal, é muito legal, eu me sinto feliz, me sinto, vou procurar algumas significações para isso, mas desarticula e abandona a teoria, recua a teoria. É uma das amostras aí desse problema que foi anunciado já nos anos de 1990, né, sobre esses balanços, as dificuldades que se tem então nesse tipo de pesquisa. Com relação a avaliações, estou retomando o que foi falado aí, tem uma diversidade de diagnósticos com relação a esse processo produtivo, né? Formación de tendencias, de dispersión y variación de temáticas, cortes temáticos muy estrechos y fragmentarios, con relación a las metodologías, predominan los estudios exploratorios, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, o que indica no solo despreparo para el dominio de ese tipo de estudios, como para la realización de diagnósticos de alto alcance para los problemas de educación. Merecen una avaliación con los criterios de producción de conocimiento científico. Entonces, eso que estoy trayendo, que es los balanzos de Ampere de 1990, llama preocupación porque se voltaría para propuestas de que realmente los programas de posgraduación se trabajen con métodos científicos, con criterios de rigor científico. Esa fue la preocupación para la publicación de este libro, que ya estaría en una tercera edición, ¿eh? Obrigado, señor. Si no va caído allá, a la hora de pegarle. Entonces, esa preocupación que yo tuve cuando publiqué una serie de libros, este mismo está en ebook, en tercera edición aumentada, los 2 o 3 capítulos de este aquí, que tiene la preocupación exactamente de por qué no traer los elementos de la ciencia en general para la pesquisa científica en educación. Com base nessa primeira epígrafe lá de Bachelard, nós organizamos então uma primeira aproximação da pesquisa em educação com a ciência, né? Os critérios do rigor da ciência. Eu trago aqui uma preocupação a través de un instrumento que yo denomino de matriz epistemológica, matriz paradigmática también, en que ayuda a averiguar, y es una tarefa que estaría haciendo mestrado aquí, vamos a trabajar en este semestre, comenzando aquí en la próxima quinta, exactamente cuáles son los elementos, cuál es o elemento fundamental da pesquisa científica é a lógica científica. A lógica é um campo da filosofia inventada lá pelos gregos e particularmente por Aristóteles, que vai falar de uma necessária articulação entre elementos, uma clareza da articulação entre o pensar e fazer, por exemplo. Un acto que un fazer para medir su grado de objetividad, de concordancia, de eficiencia, debe corresponder a un pensar. Una teoría debe corresponder con una práctica que corresponde a una teoría, ¿no? Y en el caso de la pesquisa científica,
é a relação entre perguntas e respostas. A pergunta que foi elaborada tem relação com a resposta. Qual é o tipo de relação? Tem que ter uma relação entre eles, entre A e B. Então nós teríamos a base lógica, que é buscar os elementos comuns que estruturam o conhecimento. E o conhecimento é entendido como a elaboração de respostas que se originam nos problemas, no mundo da necessidade, e o processo de elaborar a pergunta é um processo, um caminho que deve ter sua correspondência com o processo de elaborar respostas. No final, uma boa tese, uma boa dissertação, se expressa quando você mostra como elaborou a pergunta, como se originou, como foi elaborada, a gênese dela, e depois mostra como se elaborou a resposta. Isso é o critério básico do rigor científico. Mostrar, revelar, explicitar. E aí teríamos critérios de avaliação dessa produção. Essa tese e essa dissertação tem pergunta? Tem. Qual é a pergunta? Esta. Como se elaborou a pergunta a partir desta problematização sobre uma necessidade? Se caminhou deste jeito e chegou a essa pergunta. Pronto, tem isso. Teríamos a primeira parte de uma boa pesquisa. Tem perguntas muito bem fundamentadas em problematizações, etc. E depois, tem resposta para essa pergunta? Tem. Como chegou lá? Utilizando estas fontes, estes instrumentos, fazendo esta sistematização, organizando-los assim, chegando a estes resultados. Esos resultados fueron traducidos en una lenguaje, por ejemplo, argumentativa, y no final tenemos una respuesta para la pregunta. Está ahí. ¿Está pronto? Está pronto. Una boa tese, una boa dissertación, es el primer grande criterio del rigor científico, a correspondencia entre esos dos elementos. Con base en eso, entonces elaboramos un tipo de análisis de la producción. Ese tipo de análisis da produção, que depois se transformou em um protocolo, em uma planilha Excel, uma planilha de registros. Já analisamos, sei lá, mais de 2.000 pesquisas com isso, né? Com esse instrumental, em várias áreas. A última grande pesquisa foi aqui no Nordeste, nos 9 estados do Nordeste, com 10 equipes das 9 universidades do Nordeste. Em cada universidade criamos um time, dimos uma formação para esse time e fizemos a pesquisa. Está disponível, depois eu passo as referências, né? Em e-book, de acesso livre, foi financiado pela FAPESP. E aí teríamos utilizado este instrumental. O que é esse instrumental? É uma espécie de ficha técnica, ficha analítica, que toma as dissertações e as teses. E aí analisamos mais de 800 teses, tiramos uma amostra de 60% disso, 424 teses, e perguntamos, né? Como se construi a pergunta? Qual foi a necessidade, o problema, a indagação? O quadro que estou a pergunta. E aí fomos preenchendo as colunas com as perguntas. Qual foi o problema? Qual é a necessidade? Indicadores do problema, como se formulou a pergunta. E depois a construção da resposta, considerando vários níveis de complexidade, de articulação lógica. Primeiro, o nível técnico, que é a que se refere a fontes, a instrumentos de coleta de dados, de informações, sistematização de informações. O nível metodológico são procedimentos, sequências de caráter técnico. Primeiro se faz isso, segundo, terceiro, quarto, chegou a esta conclusão. Que fundamentação teórica tem, uma vez que toda pesquisa científica precisa
delimitar disciplinas, conceitos, termos, palavras-chave, bases de compreensão do problema, de discussão de resultados, como se explicita esse nível técnico. E, posteriormente, alguns pressupostos que nos interessa saber, não é? Quais são os critérios de rigor científico, nível epistemológico? Quais são os critérios de seleção de técnica, de método, de teoria, né? Critérios, depois de teoria de conhecimento que fundamenta e pressupostos ontológicos que são mais de caráter filosófico, né? Nós fazemos isso desde o campo da epistemologia. Aí olhamos não apenas a relação teoria e prática, a relação método-teoria, mas as articulações de caráter epistemológico, um pouco mais complexo, mas que a filosofia nos oferece como um instrumental para análise da produção. Como não seria motivo para explicitar por que essa gradação, utilizamos um texto de referência de Gramsci, Ciência e as Ciências. E ele vai falar da necessidade de articulação desde visões do mundo que estão nos pressupostos ontológicos, teoria do conhecimento, ou seja, como se transforma um fato real, concreto, como uma experiência, uma prática política, uma prática de gestão, como objeto, como fenômeno real, concreto, situado, datado, em um universo social X. Como esse fenômeno ontológico é conhecido, né? Quais os processos de conhecimento? Aí vem problemas de objetividade, subjetividade, tem interpretação mais ou menos, etc. Que trabalhar nos pressupostos ontológicos. Critérios de rigor, por exemplo, qual é o rigor que se tem em uma amostragem? Que tipo de amostragem foi feita? Que critério para essa amostragem de fontes? Então, são critérios, como são tratados os dados? Com uma metodologia quantitativa, qualitativa. Por que prefere um, desprecia outro, ou se faz métodos vistos, etc. Tudo isso nos leva a critérios, que são critérios sobre níveis anteriores. Com relação à teoria, por que tipo de teoria está trabalhando esse autor? Qual é o conceito de teoria que tem? Não tem. Ou se tem. Em tal página explicita sua visão teórica. Que tipo de teoria? É uma teoria tradicional? É uma teoria crítica? Que tipo de teoria é? Então nós teríamos critério para falar. É uma teoria tradicional. Que tipo de teoria tradicional? É o que vamos ver agora no resultado, né? Que tipo de teoria tradicional? Pronto, com esse instrumental, então elaboramos um protocolo, elaboramos uma série de perguntas, agora com base numa experiência que eu comecei em 1981, na minha dissertação de mestrado na UNB. Eu fiz um balanço das 72 dissertações produzidas no programa, com critérios desta matriz paradigmática, ou esta matriz epistemológica. E fui aprimorando na tese de doutorado e posteriormente nas outras pesquisas. Eu gostaria de trazer aqui, como terceiro item, um campo no qual se situa, pelo menos em forma de campos de conhecimento, os grupos de gestão e de avaliação educacional. Se situam próximos das linhas de política e de história. Vou trazer algumas considerações só para localizar esses campos. Quando surge o conceito de política ou de esfera pública na Grécia Antiga, tem muitas referências legais. Eu recomendaria a Introdução à Filosofia de
de Maria Helena Chauí, ela tem alguns capítulos específicos. Tem o capítulo de política e o capítulo de ética. Isso em campo da filosofia. Isso quer dizer, o que cuida a filosofia? De tudo, né? De tudo que o homem é capaz de pensar, né? Que é capaz de elaborar com seu raciocínio. Tudo isso é. E aí ou melhor, a filosofia começa a abordar problemáticas sobre onde que estamos, né? Como que chama isso aqui? É o mundo, qualquer nome, né? A natureza, o mundo. E aí qual é a característica disso, né? Tudo são seres. Aí começa a trabalhar o grande âmbito da filosofia, que é a ontologia. Todos são seres, alguns são imaginários, outros são reais, outros são deste tipo. Se olhamos a natureza como um ser, a natureza está dividida em espécies, em gêneros, em diferenças específicas, começam a classificar entre vivos, animados, desanimados, seres, e aí vão mapeando os seres, né? Fazendo uma árvore, a árvore mais completa dos séculos III, a árvore de Porfírio, né? Ele classifica todos, ou seja, aparece um novo bicho, onde que se enquadra? No gênero tal, na espécie tal, na diferença específica tal, e dá nome em latim e a raiz latina, e aí vai criando então um universo de seres. Aí então, peraí, e tem que homem, por exemplo, vamos estudar um ser específico, homem, na antropologia, né? Antropologia filosófica, o que é esse ser, um ser racional. E aí então vem uma preocupação da filosofia com os atos do homem. O que o homem faz? E aí então vem sobre a ação humana. Tem dois grandes capítulos que tratam da ação humana. A ação que é feita na esfera, nas esferas, na esfera particular. E aí tem como referência o Senhor, tanto grego como romano depois, né? O Senhor faz atos que dependem de seu critério, que ele decide o que é bom, o que é ruim, o que é conveniente, o que não é conveniente, e ele é autônomo nesse espaço que é espaço particular, espaço privado, espaço de sua casa, de sua ethos, seu lugar, e nasce a ética. Então, tudo que a gente faz na esfera particular, íntima, de foro íntimo particular, na sua casa, depende de você. Aí que você decide o que fazer, não é? Então, os senhores, por exemplo, dentro dos seus domos, seus domínios, eles poderiam fazer atos como matar os escravos, matar os filhos, matar a mulher, e ninguém vai questionar, nenhuma lei, nenhuma moral, nada questiona, porque o Senhor é Senhor. Depende de sua ética. Pronto, essa é a esfera particular. Agora, se ele sai na rua, sai da fronteira de seu lar, e faz isso mesmo, aí ele é sancionado, é castigado, é cobrado. Por quê? Porque na esfera pública não pode fazer igual que na esfera particular. O que é esfera pública? É o campo da polis, da política. Então nós homens temos critérios de conduta no nível interno, que cabe a ética, no nível exterior, que cabe a política. Quem decide o que fazer na esfera pública? Aí, com a evolução da sociedade grega e romana, em que derrubam as grandes monarquias, embora seja vai e volta, e se criam, por exemplo, as tribos em Roma e os demos na Grécia, quem decide são as assembleias.
é a que dá o critério. Então tem valores econômicos e valores políticos, como vamos ver aí, mas aí nasce a esfera pública, aí nascem as políticas públicas. Tudo o que acontece na esfera pública. Na esfera particular se produz, tem uma economia, aqui se tem, e aí vem um critério importante, é o critério de valores. Os valores. Valor é a produção de algum bens que ganha valor de uso, valor de troca, por exemplo, bens. Então se pergunta, o que produzem os homens? Bens. Alguns bens de consumo, como objetos, mercadorias, que permitem trocar, vender, perder, que Aristóteles chama de bens partilháveis, divisíveis, troca, quantidade, produção material. Esse é o âmbito da economia, não? Economia significa lar, não? Aí que ó. Agora, tem outros tipos de bens que se diferenciam dos bens partilháveis, que são os bens não materiais, não partilham. São as virtudes, as capacidades, as potencialidades, a educação, a política, que se acumulam pela prática. Eu sou mais político na medida que pratico a política, eu sou mais educador na medida que pratico a educação. E ninguém rouba isso. Não vende, não troca. Se acumula como valor, como bens. E aí entra os bens próprios da esfera pública, que são participáveis. Uma quantidade indivisível, participação política, educação, são chamados bens não materiais. Os bens materiais do campo da economia. E aí, então, aí é onde começa a aparecer a política, cuidando da conduta dos homens nas esferas públicas. Agora, se por acaso tem um senhor que quer impor seu critério ético, seu critério de valores internos para a esfera pública, aí se torna um despotés, um déspota, um tirano. E aí imediatamente a Grécia e Roma começam a ter os tiranos, que se apropriam da esfera pública como se fosse negócio seu. Então aí vem os conflitos entre ética e política, entre economia e política. O grande mestre disso é Karl Marx, que já fala: a grande contradição da economia política está no seu próprio nome, porque é cuidar de coisas particulares nas coisas públicas com as coisas particulares. Aí vem todos os tratados de economia política, mostrando a contradição radical de como a política de esfera pública pode ser apoderada por um grupo, uma classe social, como se fosse seu. E mandam lá e cria e manipula leis como se fosse de seu interesse. Esses são os grandes déspotas, os grandes tiranos, aqueles que invadem a esfera pública. E o Marx faz um histórico muito legal desde a antiguidade até nossos dias, né? De como isso funciona na história da humanidade. Esse seria o campo da política, né? Só para dar referências. Outra questão interessante com relação a, já falamos aqui, normas particulares, íntimas do senhor, da esfera econômica, da esfera dos domos, do ethos, do lar, e aqui na polis, a colonia, cidade, estado. Aí onde se insere, então, as políticas públicas da educação, as políticas públicas gerais, em um campo de esfera pública. Em uma sociedade em que o público é privatizado, está regredindo a despotismos, como que o público é... O Dória lá em São Paulo privatizou um parque, simplesmente agora todo mundo que é público tem que pagar. Agora como governador quer privatizar tudo, né?
Olha, eu podia sair a brincar no parque, a jogar basquete, agora só entrar tenho que pagar. Como é? A esfera econômica invade a esfera pública. São os grandes exemplos, as privatizações, o que de todos começa a ser privatizado, levado pela economia. Essa briga histórica entre os dois campos. Só para localizar a questão da política, talvez podemos... a praxis é o termo básico da política. É ação e reflexão, é legislação e é prática. Não adianta ter um pensamento legal na Constituição, se na prática não se realiza. Então nós temos toda uma legislação a favor da educação. Na hora de executar um orçamento se recorta tudo da educação. Então, contradição, não é? Radical. Temos as melhores legislações, as políticas educacionais do mundo. Compare aí com todos os países. Na hora da execução, da prática, não adianta pensar legal. Tem que ter concordância com a prática, com as condições reais da prática. Então tem contradições radicais aí na política, cuja essência é a praxis, que é diferente a fabricar coisas, é a prática que acumula valores nos seres humanos ou na própria sociedade. Podemos ver a praxis, com referência a técnica, são termos de Aristóteles, que vai falar, não é uma técnica, é uma coisa diferente, é fazer pensar, é teoria e prática, que seria a essência de todo o trabalho. Estou trazendo aqui como referência o campo das políticas e da história. Nós teríamos então um problema fundamental, tanto em política como em história, que é analisar essa relação lógica fundamental entre teoria e prática. Uma questão é o que reza a lei, outra o que reza o fato político, o fato, o acontecimento político. O que vale? O acontecimento político que obriga a pensar uma nova lei, alterar a mudança, ou avaliar o fato político e as correspondências. Então teríamos uma dinâmica muito forte nas sociedades entre essas relações. Por isso que existem parlamentos permanentes, existem poderes que se cruzam, e aí teríamos uma discussão muito grande. É importante trazer aqui o conceito de praxis como fundamental. Muito bem. Por que se faz então pesquisa em política e em história? Exatamente para identificar como que a sociedade organiza suas formas de pensar o público e realizar o público. A política, a esfera pública. Isso é, que tem a ver com toda a sociedade, o que tem a ver com todos os indivíduos, que tem a ver com todos os demos, os grupos sociais, que participam dinamicamente na pensar sobre nossa felicidade, o desenvolvimento, o desenvolvimento, o bem para todos, os bens para todos. Aí tem discussões fabulosas na filosofia. Eu gostaria de convidar simplesmente a nossa autora mais passível de ser consultada, Marianela Chaudhry, 2 livros, Convite à Filosofia e Introdução à Filosofia. São 2 referências que todo pesquisador que trabalha com política e com prática, as práticas políticas, que trabalha com história, deve ter como referência essas bases filosóficas. Muito bem, vamos ao segundo ponto, acho que já é, alguns balanços da produção na área da gestão e avaliação. Então eu tomo com uma colega, eu negociando, que trazia um estudo que eu fiz lá na Unicamp, e que aqui, embora já tenha feito algumas avaliações, os grupos, né, se continue.
Então, lá eu fiz essa análise epistemológica. Na minha tese identifiquei, por exemplo, que não existia área de gestão, nem existia uma área específica da política. Na época que eu analisei a produção de São Paulo, dos primeiros programas, identifiquei que a área predominante era a administração e supervisão educativa, e a temática sobre a organização e administração do ensino. Em um universo de 550 teses, eu identifiquei esses grupos do que seria a atual gestão e a atual avaliação. Em outro estudo, que predominava como perspectiva predominante, funcionalista, de forma esporádica aparece na área de administração e supervisão as abordagens crítico-dialéticas, 5%. As demais são de caráter funcionalista. Depois, no intervalo, a gente pode até, na discussão, pode até explicitar melhor essa diferença, o que seria funcionalismo. A mostra de balanço da área política e avaliação educacional que eu realizei em 2014, isto foi em 1987, época da minha tese. Aqui eu levantei os registros, tomei uma amostra de 10%, com base nas palavras-chave, essa amostra de 11 textos completos, 5 dissertações e 7 teses, que eu fiz em forma rápida, não? De amostragem. Eu encontrei esses resultados, né? Próxima. Com relação às categorias, né? Construção das perguntas. Né? Construção das perguntas. Explicitação da pergunta, problematização da pergunta, abrangência da pergunta, contexto teórico da área. Isso foi analisado nesse primeiro item. Né? No segundo item, fontes, bases teórico-metodológicas, autores, perspectivas epistemológicas, com relação à pergunta, com relação à resposta. Vamos ver o que encontramos. No contexto da pergunta, não explicita questões e perguntas inseridas nos objetivos. Ou estão inseridas, não tem perguntas. Isso aí. Em alguns casos, as pesquisas têm uma inserção no objetivo. O objetivo é tal coisa, não, mas não é pergunta, não é problema, simplesmente define como objetivo. Dificuldade de explicitação das questões, a utilização de questões hipotéticas. Eu utilizei alguns departamentos lá da Unicamp, que eu sou de departamento da área da administração, da supervisão, da área de ciências sociais aplicadas, com relação às respostas, os níveis de abrangência, né? Educação infantil, gestão educacional, política cultural, gestão e política da EJA, política de emprego, política de financiamento, abrangência municipal, regional, estadual, nacional, son las abrangências de esas abordagens, de las problemáticas. Fontes, a maioria utilizou fontes documentárias, figuras, fotografias, painéis, entrevistas e fontes orais. Base metodológica, interpretativa, histórico-cultural, 3. Comprensiva histórica, 4. Uma en América Latina y otra a nivel de globalización. Funcionalista, predomina fuertemente en la perspectiva. Descriptiva, coyuntural, quantitativa, análisis de coyuntura, só Después eu vou falar dessa perspectiva, né, no final. As abordagens epistemológicas e controvérsias necessárias, né? É interessante ver que nessas perspectivas nós teríamos um jogo de epistemologia de uma abordagem, né?
que nos permite ver al base do conhecimento, diversas formas de compreender o sujeito-objeto, a relação entre os lugares, interesses com relação do sujeito-objeto, e uma relação dialética, a construção do conhecimento em condições concretas. Quando eu coloco neste quadro, eu quero explicitar assim, um pouco mais. Nesse quadro estou colocando que tem diversas maneiras de trabalhar essas pesquisas de caráter político, de caráter de avaliação. No funcionalismo, que é o que predomina, tem uma preocupação, em primeiro lugar, com uma causa que regula a compreensão dos fenômenos. Aristóteles, lá antigamente, descobriu que para conhecer um fenômeno por suas causas, e é a melhor maneira de conhecer um fenômeno, saber as causas dele, tem 4 causas fundamentais. Vamos a analisar este copinho de água que ya cayó 2 veces, pero no cayó tercera vez. Esta garrafinha de água como um fenômeno que... Então, vamos falar, em primeiro lugar, tem uma causa material, uma materialidade, que tem um nome, água. O que seria água? Dependendo do nível de conhecimento da época, eu dou uma característica. A mais fácil é pelo bem do uso. A água serve para tomar, serve para. Esse para vai dar uma característica de uma causa. Para que água? Para tomar. Para tirar a sede, para equilibrar o organismo, para... Aí vai todos os elementos desse para. A causa final que é a mais preocupante. Mas eu posso averiguar quimicamente a composição da água, a materialidade dela, não? Não é muito difícil porque aqui já tem na garrafinha a característica dela, não? A composição química da água é é só ver aqui, ó, com lupa, né? Dá para ver. Que é a causa material. Se eu sei a causa material, a composição, é um conhecimento que eu tenho. Agora, a causa formal. A água tem muitas formas, desde a chuva até as nuvens, todas as formas. Mas aqui nós temos formas bem específicas, bem diferenciadas. Em um copo, a forma da garrafa, a forma do copo. A forma da gota d'água, a forma de pequena corrente que vai caindo aqui, né? São formas. Se eu sei as formas, a matéria e a forma, já conheço boa parte desse fenômeno. Agora, se eu conheço a causa eficiente, ou seja, como foi feita, como que chegou aqui, como que está presente aqui, é a causa eficiente, não é? Sua produção, como foi produzida. Então eu tenho um conhecimento mais completo. Agora, a causa final talvez seja mais importante, porque podemos despreciar de que tem esta forma, tem este tamanho. Agora, se serve para, causa para quê? É a que predomina, aí é o predomínio do funcionalismo. Então, o funcionalismo vai perguntar, para que as políticas, para que a avaliação, para que tal coisa, né? Qual é o objetivo disso? Sim? Qual é a função dessa política? Qual é a função da escola? Qual é a função de... Então, vem esse olhar sobre o fenômeno, sempre se preocupado pela funcionalidade. Sua razão de ser seria em função de quem? Para quem? Esse é o predomínio aí. Aí ele atribui, então, ao funcionalismo uma relação entre o fenômeno e os sujeitos.
Entonces es una relación bien interesante no funcionalismo, tanto que las corrientes fuertes actualmente, porque fala, não adianta ter lei se não olhamos o sujeito das leis. Para que beneficia? Para quem quer? Qual é o grupo que se beneficia com essa lei? Por que foi elaborada a lei ou decreto sobre o armamento? A quem que beneficia? Para que foi feito isso? Quem vai ganhar? Quais são as fábricas de armas que vão ganhar? E assumiram as ações lá nas bolsas de valores. E aí vai tudo, né? Em função de que sujeito, de que interesses, a quem beneficia, qual é o uso deles. Essa seria uma característica da relação sujeito-objeto, mas também vamos deixar um pouco para a discussão, senão o tempo acaba aqui e não fazemos a exposição. Tem diversas formas de produzir, eu coloquei uma lista aqui. Empírico-analítica, nós temos fenomenológica, hermenêutica, dialéticas, novos paradigmas emergentes, são formas que em um curso mais extenso a gente trabalha como modelos de ciência, paradigma científico. Mas vamos ver uma amostra dessas perspectivas para chegar a identificar algumas tendências. Quando falamos de abordagens, eu utilizo aqui um quadrinho elaborado com base no livro Conhecimento e Interesse de Habermas, que ele fala que a ciência contemporânea, é um estudo que ele faz nos anos 60 sobre a produção em Norte-América, né? Tomando muitas áreas, com 100 pesquisadores registrando a produção nacional. Ele fala que tem uma tendência, um tipo de conhecimento chamado empírico-analítico, que tem desdobramentos en una tendencia que llega para las ciencias humanas, que es el positivismo, nace en las ciencias naturales, tiene un método de causalidad, procuras causas, es un método especializado en causas, porque va a procurar cuatro grandes causas. Hay un funcionalismo entre empírico-analítica, produce informaciones objetivas, exactas, rigurosas, ¿no? Dados. Es aplicado para el control de los fenómenos, control técnico, procura leyes y reglas que comandan a normalidad de sus fenómenos y tiene un interés de control de los fenómenos. Entonces vamos a hablar, si yo quiero controlar un determinado fenómeno, mismo que sea una escuela o una sociedad, o mejor método es un método analítico, porque me da informaciones exactas, rigurosas, dónde está, exacto. Qual é a característica das pessoas, e hoje controla, se a gente passa por um corredor e tem um leitor de imagem e uma gravação, na hora vão saber quem sou eu, mesmo que eu coloque bigodes então elementos de controle, a partir de informações exatas, rigorosas, qualificadas, desenham-se perfis, etcétera, etcétera. Es un modelillo que es fuerte, no funcionalismo, que es la tendencia que nos vimos ahí. Otro que es interpretativo, que es histórico hermenéutico, él nace en las ciencias humanas con un movimiento que se llama historicismo de Dilthey, en el siglo XVIII, que le va a hablar, tenemos un método diferente a ciencias naturales que es a ciencia del espíritu. Y lá o melhor método é o hermenêutico interpretativo, que se basa na linguagem, na interação, na interpretação, já não trabalha com um rigor de sentido, mas uma multiplicidade de sentido. É utilizado na comunicação, na interação dos seres humanos, a ciência do espírito. Não trabalha com leis, trabalha com consensos, con normas, que es diferente a ley. Y finalmente él diseña una tendencia que a tendencia crítico-dialéctico de materialismo histórico, llamado también marxismo, porque fue Marx que inventó esta tendencia
trazida para ciências, embora a filosofia já desde Heráclito falasse disso, né? Só que aplicava a ciência, o Marx que faz isso aí. E nasce dentro das ciências críticas, que ele chamou a crítica à economia política. Quando começa a identificar as contradições que estão nos bens de uso, os bens de troca, os bens que são utilizados econômicos e políticos, os bens partilháveis, os bens participáveis, e aí vai trabalhando com essa dialética. Produce reflexões, procura dinâmica dos fenômenos, contradições dos fenômenos, e visa uma transformação, uma praxis de transformação da relação entre teoria e prática. E tem como interesse o emancipatório, a transformação da realidade. Então, se eu quero dialogar com um fenômeno, eu utilizo segundo. Se eu quero controlar o fenômeno, é melhor primeiro. Se eu quero transformar o fenômeno, eu tenho que conhecer a dinâmica dele, as contradições. E aí, então, os interesses são outros e uma advertência. Todos eles são científicos, um não é menor que o outro, um não é menos importante que o outro. Parece que a diferença está com que interesse você está olhando para esse fenômeno. E o interesse é que comanda os processos científicos. Então, a relação do sujeito com esses problemas, com esses, aí começa a diferenciar essas três grandes tendências. Tem outras tendências que são recentes, que são as chamadas pós-modernas, mas aqui é um esquema que eu faço para ver outras diferenças. Talvez avançamos aqui para ver o primeiro, o mesmo empírico-analítico, que se caracteriza por uma objetividade, por um controle do fenômeno, por um controle dos contextos, trabalha com um tipo presente, tira o retrato das coisas, perfil das coisas, não interessa a dinâmica, não interessa a historicidade, é o registro do fato, não trabalha com a historicidade, com a dinâmica. O segundo modelo, que é o fenomenológico, que já se falou antes, tem um critério de subjetividade, abordagem fenomenológica e hermenêutica. Está o historicismo, a fenomenologia, a etnografia, o estruturalismo, como correntes dentro dessa perspectiva. Trabalha com uma dinâmica de totalidade, importante a parte no todo, etc, etc. Mas eu quero colocar aqui que é uma mediação pela linguagem, pelo diálogo, pelo significado, uma recuperação da subjetividade, do sentido, da paráfrase, múltiplos sentidos, discussão de sentidos, elaboração de contextos a partir das interpretações, são as análises de conteúdo, análise do discurso, que vem como instrumentalização disso. Agora trabalha com um tempo recortado também, não é um tempo longo, não é um tempo histórico, é um tempo recortado, faz diagnósticos presentistas, trabalha com casos muito bem localizados, não interessa muito as totalidades, são os casos específicos, com uma intenção de aprofundamento dos fenômenos, e é de caráter sincrônico, curiosamente igual que o primeiro, não trabalha longa história, historicidade, controla os contextos, recupera os contextos como sentido, né? Aí teríamos algumas diferenças que em outra oportunidade a gente aprofunda. E finalmente nós teríamos aí as abordagens crítico-dialéticas, que tem como característica uma construção do concreto no pensamento, uma relação subjetiva-objetiva, a diferença dos anteriores, que um se volta sobre a objetividade, outro sobre a subjetividade. Aqui é uma síntese das dimensões objetivas e subjetivas. E tem um modelo de método, que é o método de economia política,
que fala é revelar os fenômenos as múltiplas determinações que ele tem. E aí começa então a fazer uma dinâmica com o exemplo da água, por exemplo, que nós colocamos. Para o funcionalismo, a água é... Para que a água? Isso é fundamental. Não seria muito interessante saber. O Marx faz uma tradução desses termos, das causas de Aristóteles, que vai falar, olha, essa materialidade, essa fórmula da água, que são as causas primeiras, eu posso recuperar pela história da produção da água. Mas a gente pode começar por um princípio funcionalista. Para que a água? Né? Para que serve a água? E ele caracteriza isso como um bem de uso. Fundamentalmente um bem para usar, utilizar. E por isso tem sentido aqui na minha mesa, mesmo que derrame mais uma vez, o sentido de tomar água. É um bem de uso, eu preciso dele para viver, eu preciso para terminar minhas falas, do contrário minha voz cai. Né? Então, desculpem aí, vou tomar um pouquinho. Então, bem de uso. Tudo bem, mas alguém perguntaria, só isso, bem de uso? Ele criou outro termo que se chama bem de troca. A parte de utilização, não é? Ele entrou num elemento econômico que se chama bem de troca. É bem de uso, bem de troca. Como que se recuperam esses determinantes, como bem de uso, bem de troca? Suas características materiais e formais, suas características funcionais, suas características de produção. Ele fala, pero uma metodologia que vai do presente para o passado. É recuperar a história da água. História concreta, não é? Eu tenho esta garrafa, eu posso perguntar, faz 10 minutos onde estava, acho que no mesmo lugar, 15 minutos, 20 minutos, alguém colocou aqui, não é? Muito obrigado, não? Aproveito para agradecer, trazer a garrafa. Mas antes eu posso perguntar, e antes disso? E antes disso? Estava na cantina, e estava onde? Lá no engarrafamento, estava lá na fonte onde tiravam a água. E a forma? Por que é nesta forma? O que é essa forma? É uma garrafa. E aí vou perguntando a própria história da garrafa. E aí vou perguntando outro fenômeno. Quem trouxe isso aqui? Quanto pagou por isso? E vou lá na fábrica e perguntar. E as garrafinhas? De onde que tiraram? Compraram, né? Estas vêm da Argentina, mais barato comprar lá. A história da garrafa, de quem que está composta? Por que adquiriu isso aí? Quanto que custa uma garrafa? Por que garrafa maior? Formas. E aí a história do fenômeno me revela as características dele, as características das 4 causas. O método histórico é fundamental. Mas, ao contrário do positivismo mecânico, que vem do passado para o presente, o materialismo histórico fala é do presente, da fase mais desenvolvida, que você vai recuperando as fases menos desenvolvidas. E na volta, conhece o fenômeno. Esse foi produzido em tal lugar, custou tanto, alguém roubou, alguém ganhou, alguém criou mais-valia. O modo como foi produzido revela o fenômeno. E aí é aplicado, por exemplo, para as políticas. Se pergunta, temos umas políticas de inserção, umas políticas, por exemplo, de inclusão social. De onde que saíram as políticas? O que é risa política? Quando foi publicada? Quando foi discutida? Em que momento foi discutida? Quem reivindicou isso aí? Então vamos ver as intenções, os interesses, as formas, as características dessas leis. A partir de que momento, né? As comunidades se organizaram e nos reivindicaram.
Aí. E depois foi alterada na hora de aprovar, foi sancionada, recortada. Por isso que temos uma lei carente ou recortada, não abrange os interesses que estão aí. Então, a forma como evolui. Nós temos uma universidade aqui, temos crises aqui na universidade, crises de financiamento. Né? Aí se pergunta, como que foi construída esta universidade? A história da universidade me revela a crise que está vivendo. É porque é uma universidade pública. Aí se fosse particular, mas não é pública. ¿Desde quando que é pública? Como que é pública? Então, por exemplo, a luta da comunidade paulista para criar a primeira universidade. Como que vê? Com que interesses? Interesses para o povo? Não. Interesses para a burguesia paulista que queria uma universidade semelhante às universidades francesas, por isso a cópia. Unicamp, como que foi? É uma universidade que abre hoje suas portas para os indígenas. Tem um vestibular lá famoso lá, o ano passado. Por primera vez una universidad pública paulista se adianta a la legislación y abre un vestibular para indígenas no feito en Campinas, en las propias aldeas. Entonces, fala, qué extraño, ¿eh? Porque a Unicamp no nació así, no. A Unicamp nació como privilegio de las industrias extranjeras, 32 industrias extranjeras, que se reuniram para formar uma universidade que formasse seus engenheiros e seus técnicos, porque importar mão de obra da França era complicado. Então agora temos aí. Tinha educação, não tinha educação. Tinha saúde, não tinha saúde. Só engenharias. E como que chegaram às outras? Por que tem noturno lá? Eu fui fundador do curso noturno da Unicamp. O primeiro, a pedagogia. Como que chegou isso aí? Por que o povo está tendo acesso? Então, essa história se revela pela história da produção desse fenômeno, curso noturno na Unicamp. Foi uma luta dos sindicatos da região, dos petroleiros. Aliás, os fundadores do PT lá em Campinas. A gente se une com eles, os sindicatos, reivindica a criação dos cursos noturnos. E aí, então, em 1991, temos o primeiro curso noturno que tem acesso à classe trabalhadora. Isso era o logo, não? A classe trabalhadora também tem direito à universidade pública de qualidade. E aí tem muitas histórias. Então, esse seria um modelinho que tem aí. Tem outros modelos, que são os modelos mais contemporâneos, que são os modelos chamados pós-modernos, que se basam em um termo chique que se chama giro lingüístico, não é? Ou virada lingüística, linguistor, que são as portuguesas, teorias críticas e neopragmáticas. Aí tem um fenômeno interessante que se chama giro linguístico, em que todo se volta sobre o discurso, sobre o texto, sobre a linguagem, e isso substitui o real. Então, eu tenho um discurso. Agora, se esse discurso corresponde ao real, não interessa. Eu tenho o discurso. Eu tenho a linguagem. Esse é o giro linguístico. E aí cria, então, outra perspectiva que começa a esvaziar a realidade, esvaziar a teoria, fica mais a linguagem e o discurso. Então, outra polêmica aí. Pronto, hein? Nós teríamos, então, essas perspectivas gerais, podemos aprofundar, e eu quero entrar já na outra final, que é o ponto quinto, de uma das perspectivas que lá no comecinho, em 1987, apareceu uma pesquisa com essa terminologia, né? De análise de conjuntura, de caráter histórico. Agora, dessa época para cá, para a nossa atualidade, é uma das perspectivas que está crescendo fortemente. Eu lembro que eu fiz um balanço
da produção em Paraíba, na Universidade Federal de Paraíba. Um livro que vamos a lançar na próxima semana. Eu fiz a introdução, aí um grupo das áreas de história e depois vamos fazer um livro aqui para vocês também, né? Eles começam a trabalhar uma perspectiva que chama-se de análise de conjuntura. Então, entre todas as perspectivas novas que aparecem, eu quero trazer, a gente pode depois fazer um seminário sobre análise de conjuntura, só posso apenas anunciar que trata essa nova modalidade. Aqui nós temos um autor, tenho referências aí, que ele fala que a análise de conjuntura não é novo, é antigo, é um método antigo, e que serve para fazer estudos um pouco mais rápidos, e que são utilizados mais no campo da política que na história, né? Aqui uma diferença mais ou menos entre os grupos. Quando se fala de história, se fala de um tempo longo, né? Quando se fala de política, é mais ou menos a história atual. Embora eu possa fazer história das políticas. Mas quando eu falo de política, falo, não, vamos discutir hoje o que é a política, né? Olha, a toda hora está mudando, né? Então, dar conta dessa mudança atual, assim, de hoje, implica mais ver a conjuntura que ver a estrutura, né? A história cuidaria mais da estrutura longa, do tempo longo. A conjuntura trabalharia mais os tempos mais próximos, do tempo curto. Então, a relação entre história e política é uma relação de como que trabalha o tempo, predominantemente. O tempo que se cria ao longo do tempo, os tempos longos, os relatos longos e os relatos curtos. Dá para combinar as duas? Esse é o desafio que tem as análises de conjuntura. Uma análise de conjuntura é um retrato dinâmico de uma realidade e não uma simples descrição de fatos ocorridos em um determinado local ou período. O desafio de qualquer análise de conjuntura é compreender as interrelações das partes que formam o todo, pois a totalidade é um conjunto de múltiplas determinações. Nesse sentido, a análise de conjuntura funciona como um mapa que nos permite viajar na realidade. Análise de conjuntura é uma arte, né? É ver tudo o que está acontecendo como partes que integram uma totalidade. Para onde que vamos? Na política educacional. Então, as pessoas que fazem análise de conjuntura, e aqui são poucas no país, né, que dominam fortemente esse trabalho. A nível internacional, nós sabemos, por exemplo, que um Mexaro é fabuloso na análise de conjuntura internacional, né? Como economista, cada artigo dele, ele já morreu, mas o cara analisava desde a China, Estados Unidos, a América Latina, essa visão de como que está a economia no mundo, né? Tem muitas análises, né? Muitos dados que organiza como parte de uma totalidade, vê a visão da totalidade. O próprio Marx foi fabuloso nas análises da Guerra Espanhola, o 18 Brumário, é muita coisa, muita capacidade para decidir o que fazer. Lenin, por exemplo, antes da Revolução de Outubro, nós vamos para eleições ou vamos para a guerra, vamos a derrubar o czar. Qual é a conjuntura? A correlação de forças que existe. O cara fez em 3 dias uma fabulosa compreensão da realidade russa que decidiram derrubar o czar e não ir de novo a eleições. E quando apresenta o que fazer, o cara tem muitas informações que articulam uma totalidade para tomar uma decisão de caráter histórico. Em 1915,
Y 49 tenemos otros estrategistas fabulosos que utilizan la misma metodología. Mao Zedong. Hacemos alianza con comunitanos, no hacemos alianza con comunitanos. Abrimos con ellos, abrimos. Que es la famosa revolución de Mao Zedong, la revolución, que dividía China en dos, a continental y después juntan, son 70 años, 1949, de un análisis muy amplio de lo que hacer. Entonces tenemos una historia de diferentes formas. Ahora, como es una técnica de pesquisa mesmo, ¿no? Entonces tenemos algunos presupuestos. Utilizando nuestro esquema ontológico, es una visión del mundo dinámico, histórico, de contradicciones, principios de dialéctica, transformaciones permanentes, unidades de contrarios, transformación de cuantidad en cualidad, que son presupuestos de esa visión. Guía sociológico, interrelaciones entre sujeto y objeto epistemológicos, criterios de validad científica, acción y reacción, acción y práctica es lo que comanda. No adianta pensar, decidir y a práctica dice lo contrario. Tem que decir lo contrario, a falar ele. Nunca práctica igual a teoría, nunca teoría igual a práctica. Es contradictoria. Una ayuda a revelar la contradicción de la otra complicación de la otra. Son formas de pensar. La metodología utiliza estrategias, técnicas, instrumentalizaciones de análisis, entre esas análisis de coyuntura que vamos a ver con más detalle. Son formas de cantidad, formas, categorías, sustancias, accidentes. Todos esos presupuestos son la filosofía que tal vez ya vimos ahí al comienzo de exposición. Todos los fenómenos tienen una materialidad concreta histórica. Ninguém inventa ese fenómeno. El fenómeno tiene que tener primero una prueba empírica real existente. Ese fenómeno acontece con tres categorías. ¿Dónde? É a categoria do espaço. Em que lugar? Qual é o espaço dele? Qual é o tamanho desse fenômeno? Quando fala onde, e o tamanho, a geometria dele, a cartografia dele, vai falar esse fenômeno pode crescer, pode ocupar mais espaços. O cenário é uma sala de aula. É uma sala de negociação, mas esse cenário pode ser ampliado. Sai da sala de aula, vai para a faculdade, vai para o instituto, vai para a unidade, vai para a universidade e depois vai para a sociedade. Então, o espaço cresce, o espaço é. Quando é hoje, por exemplo, uma negociação de uma greve, né? Bertolt Brecht tem um livro fabuloso que se chama O Processo de Lucros ao Senhor Governador, é uma obra de teatro, que ele trabalha essas análises de conjuntura. Estão negociando uma greve. Senta-se em uma dessas negociações os donos da fábrica e os operários. Aí, isso que tem um espaço que é limitado a 3 metros quadrados, uma sala de negociação. Quando sala de aí, vai para a fábrica toda. Então inclui que mais espaços, mais sujeitos. E aí o governador então recorre à política e vai falar, vou negociar com o governador para que declare ilegal a greve. Então não quero uma negociação entre outros sujeitos que o governador, o poder, a política. E ainda foi negociar, aí foi para o parlamento, foi para... Eita! Começou curtinho, pouquinho espaço, tempo, poucos sujeitos, mais sujeitos, foi crescendo. E aí vem a correlação de força, né? Se vocês analisam as greves de 1983, né?
A veces Paulista tiene más o menos una análisis de coyuntura legal que fue escrita por Bettini, ¿no? Escribió un libro después que se llama Análisis de coyuntura. Comenzó una simple greve, viró política, viró partido político, viró 20 años después, viró mudanza en la República, nueva Constitución. ¿Cómo que un fenómeno crea esa dinámica de ganar más espacio, más tiempo? Porque no ficó en un minuto de negociación. Fue un mes, 2 meses, 1 año, 10 años, 20 años. Y fue avanzando. Así sería un poco las historias de las sociedades, ¿no? Comienza con una pequeña contradicción, acumula esas contradicciones, relación de fuerza. Ese era análisis de coyuntura. Eso, en resumen, voy ya terminando, ¿no? Aquí teníamos una perspectiva, es un pensamiento dialéctico, porque usted trabaja todo partes, todo, las partes son dinámicas, dinamiza, se contradice con otras, más la totalidad va siendo dinamizada también. No apenas las relaciones económicas de una greve, como las relaciones políticas. Y ahí va creciendo. Igual acontece en la formación profesional también. Comenzamos con una matrícula de primer año, va entrando, va creciendo, va ganando más experiencia, envuelve a otros sujetos, nuevos espacios, nuevos tiempos, una década de práctica, y ahí va a desenvolver toda una trayectoria de vida, por ejemplo. Entonces, ahí nos teníamos alguna explicación de esa dinámica, de conjunto, de las marchas. Vamos pasando. Continúa hablando ahí. Continuamos para ver algunas tesis de conflicto, coyuntura, estructura, cotidiano, historia. Análisis de caso, análisis de coyuntura, trabaja con lo cotidiano, inmediato, más va recuperando nexos con las coyunturas y con la historia. Anne Heller, una autora que defiende fuertemente ese tipo de análisis, va a hablar, vamos a estudiar lo cotidiano, mas nunca perdamos de vista la historia, porque la historia que da referencia a lo que aconteció en lo cotidiano. Solo que la historia no se muda por sí misma, se muda por factos concretos cotidianos. Entonces, la relación entre estructura longa, tiempo longo, de historia, y el tiempo presente, la coyuntura del cotidiano, el acto cotidiano, esa relación nunca debe ser perdida, ¿no? O tiempo presente y o tiempo histórico. O relato particular inmediato y historia social de grandes relatos. O individuo y a sociedad. O estudio de caso y análisis de coyuntura, ¿no? Análisis de una parte y a comprensión de un todo. O problema de especificidad de una ley, de un acto y a complejidad que tiene lo social, que tiene la historia. Esa es la preocupación que se tiene en torno al modelo. Aquí en los modelos también se trabaja con tiempos diferentes, ¿no? Análisis de coyuntura, ¿no? Coyuntura y estructura son 2 modos de análisis utilizados para pesquisa histórica. Dupla perspectiva sincrónica y acrónica. Tiempo corto, tiempo longo, estamos repasando. Tiempo coyuntural y tiempo histórico. Cotidiano, olhar inmediato, a ribeira do río. E a suspensão do cotidiano, o mapa, o GPS do longo, de trayecto longo. A visão da totalidade. É um exemplo que Anna Heller traz sobre o cotidiano e história. Todos nós tal vez ya pasamos alguna experiencia en que vamos por una rúa, no, estamos a rúa y vamos, preguntamos, ¿para dónde que vamos? Oh, espera aí, eu me perdi. Entonces alguien fala, você tem un mapa aí? O que é un mapa? É una especie de, vamos nos elevar de este punto, localizar ese punto en un todo mayor que un mapa, y você vai estar
percebiendo si va para en tal dirección o va para otra dirección. Eu estou perdido. Tem GPS aí? Coloca o GPS. Ou você vai para o norte ou para o sul? Em que rua está? Pega o mapa, não é? Localize no mapa. Tanto lugar. Então, isso seria o imediato, cotidiano, visto no todo o mapa. Ela coloca exemplo de navegar em um rio, né? Em um rio, você vai vendo aqui, olhar imediato da ribeira do rio. Estou aqui. Para onde que eu vou? Se esse rio é tão... Então fala, se você conseguir se suspender, se elevar e ver um horizonte maior, você consegue ver para onde que vai. Qual é a direção que vai? Isso implica a recuperação do todo, da geografia na qual esse ponto e essa ribeira do rio está. Essa necessidade permanente de ver as análises concretas de casos de uma política ou experiência de uma prática de avaliação, para onde que vai? Essa capacidade de ver o todo a partir da parte. Esses seriam exemplos das análises de conteúdo, referências históricas. O Marx tem a luta de classe na França, de São Brumário, Gramsci sobre as notas sobre a análise da guerra de movimentos, Anderson sobre a pós-modernidade, tem umas experiências interessantes. Questões que deve responder: como pensar da guerra de movimentos, Anderson sobre a pós-modernidade, tem umas experiências interessantes. Questões que deve responder: como pensar as relações entre as diferentes esferas do social, o particular, o individual, o todo. Com base em que supostos são definidos em cada caso setores individual e coletivo de suas relações. Na especificidade das relações de força, ações, reações, o que fazer, qual é a estratégia, a conjuntura, a correlação de forças, um passo à frente ou dois atrás, o que vamos fazer? Então, para mudar historicamente a sociedade, a política, as práticas avaliativas, etc., precisamos sempre fazer esse jogo de compreensão. Do contrário, não teria sentido esses estudos. E, finalmente, como pensar em cada caso a prática política, qual o peso conferido aos fatores ditos subjetivos. Em cada uma delas, qual é o ponto de vista subyacente sobre a relação entre os microfenômenos e os macroprocessos. Em que medida se contempla e de que maneira se trabalha a dimensão comunicativa da ação política, das ações políticas. Aqui temos uma estratégia interessante que já estou finalizando. O Sousa, que é o Betinho, né, tem um livro que se chama O que é análise de conjuntura, ou melhor, como fazer análise de conjuntura. Recomendamos, porque ele fala o seguinte: primeiro temos que ter um cenário. Qual é o espaço, a abrangência? Temos que ter atores nesse cenário. Quem são os atores? Os sujeitos. Esses sujeitos estão em ações ou em reações. Um propõe uma coisa, outro propõe outra coisa. Um desafia o outro desafia o outro. Eles chegam a um consenso. Quanto vale esse consenso? Quanto dura esse consenso? Até a próxima reunião. Quando é a próxima reunião? Amanhã. Então, até amanhã. Amanhã se decide outra coisa. E aí vai. Qual é o horizonte dessa luta? Qual é a perspectiva do ganho dessa luta? E se alguém quer fazer análise de conjuntura, é só pegar o mês de maio. Então, o que aconteceu 15 de maio, o que aconteceu 26 de maio, o que aconteceu 30 de maio, o que vai acontecer no dia 15 de junho, e você, como historiador, ou como estudante de política, ao falar, temos que entender o que acontece.
quais são as dinâmicas, as contradições, quais são as abrangências, qual é a envolve o sujeito, que tipo de sujeito. E aí então teríamos análise que vai falar então o que fazer depois do dia 16 de julho. Qual é a próxima luta? Qual é o próximo desafio? Quem que tem essa compreensão? Esses são elementos da ciência que está trazendo aqui e finalizando exatamente com as... São umas experiências que eu já fiz de análise de conjuntura em várias pesquisas, isso como referência. Categorias fundamentais, ¿no? Ação, reação, dinâmicas históricas, acumulação de contradições, movimento quantitativo que se transforma em movimento qualitativo, novos sujeitos, sociedade, Estado, crise, ruptura, novas formas de poder, periodizações com base nas crises, diacronia, historicidade. São termos chaves aí. Todo movimento quantitativo se transforma em movimento qualitativo. Entrar em uma negociação de duas pessoas, depois se envolver mais, sair da esfera limitada para a esfera pública, sair de uma sala de aula para... Aí se transforma em conflito de toda uma sociedade, de uma faculdade, de uma universidade. Agora, as conjunturas externas que geram uma reação contrária, né? Então a sociedade sempre reage contra o que acontece em uma instituição, aí vai reagindo contrariamente. Essa capacidade de ver o todo e a parte seria o que nos permite as perspectivas. Acho que depois vêm outras conclusões, né? Esperamos que essas análises que se situam dentro da política, dentro da gestão e da história como novos elementos importantes da pesquisa, é um movimento que está crescendo fortemente. Então eu tenho um mapeamento onde que está trabalhando. Lembro que o primeiro foi lá nos anos 80 que identifiquei o primeiro. Depois nós temos estudos muito fortes. O meu colega Saviani da Faculdade de Educação da Unicamp, ele tem vários textos sobre análise de conjuntura, da conjuntura do desenvolvimento da educação na América Latina, tem um livro específico sobre conjuntura. Né? Quando ele analisa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, esse debate que teve aí, ele foi um proponente pelas associações de educadores de uma proposta. Ele faz toda uma análise de conjuntura de como essa lei chegou a ser aprovada, historiando a lei, como começou e como terminou. Um substitutivo de Darcy Ribeiro acabou com todo o movimento dos educadores, acabou mesmo. Bom, Fernando Henrique assinou e acabou com todo o movimento. A reação foi mais poderosa que a ação dos educadores. Aí começou tudo a desviar desde a Constituição para cá. Então, entender essa desviação, as reformas posteriores, a que reagem, todas as políticas atuais, a que reagem. Aí então, temos que acabar com tudo, não só o que foi feito, todos os direitos que foram conquistados. Maldita Constituição de 1988, porque olha que deu. Temos que voltar antes, ações e reações. Essa compreensão deve ser objeto de nossas análises. Tem uma bibliografia posterior, eu vou deixar à disposição do material. Muito obrigado, acho que com isso já dá para conversar. Eu agora não.